E aí, pessoal? Estamos de volta, hein, com mais um programa Filosofia em Foco. E aqui ao meu lado, como sempre, para dar as boas-vindas, o nosso amigo e mestre em filosofia, Marcos Nascimento. É isso, mais uma vez juntos aqui, né? É muito bom, é sempre bom compartilhar esse momento com você. E hoje, especialmente, estamos com o 10º episódio do Filosofia em Foco, né? Então, hoje a gente vai trazer o Demócrito, que é um pensador pré-socrático, na verdade, o último dos pensadores, né, pré-socráticos. Ele encerra esse ciclo, né, essa escola de pensamento, e a gente vai trocar um pouco figurinhas sobre o que pensou, o que disse, o que escreveu esse pensador tão importante da nossa filosofia ocidental, certo? Mas antes disso, eu queria reiterar aquele pedido antigo, né? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, dê o like e compartilhe. Então vamos direto, até porque, coincidentemente, hoje de manhã eu estive resolvendo um problema com um colega Demócrito, mas ele é de hoje, esse Demócrito é antes de Cristo. Então eu pergunto, quem foi esse Demócrito, né, que já pensava, né, já deixou uma contribuição, né, na filosofia antes mesmo de Cristo? Isso. Demócrito é um pensador que tem uma relevância muito grande, né, dentro da filosofia e também daquilo que, quando as ciências particulares surgem, especialmente a química e a física, elas devem muito, né, ao pensamento de Demócrito, que é exatamente digamos assim, esse alcance, né, sobre a teoria atômica, né, sobre como a constituição das coisas através do átomo, né. Mas assim, Demócrito de Abdera, né, era da região de Abdera, ele foi um pensador que era tido como um sorridente, né. Ele, o tempo todo, ele estava de bom humor. É um cara de alto astral, ria de tudo. Ele ria quando estava numa festa, gostava de festas. Era, né, Né? Festeiro, hein? Festeiro. Ria no dia de festa, ria no dia da tristeza, ria no dia do velório, ria no dia do casamento. E ele, quando se perguntava por que ele era assim o tempo todo, ele dizia porque não existe uma causa humana que seja digna da nossa atenção. Olha aí. Para ficar triste, né? Então ele justificava dessa maneira. Então, assim, era um cara que era desapegado às coisas materiais, apesar de ter escrito uma teoria materialista, né? Porque está vinculado ao ser. Mas ele era desvinculado das coisas materiais, no sentido de que ele era filho de pessoas, os pais dele eram aristocratas, portanto tinham posse. E quando o pai faleceu, ele abriu mão dos bens materiais, né? E limitou-se a ficar com aquela parte que era em dinheiro. E gostava muito de viajar e gastou, ou diria, eu vou trocar o termo de gastar, investiu todo o dinheiro dele em viagens. E todas as vezes que voltava sem uma moeda no bolso. Mas com conhecimento, ele, né? Com muito conhecimento, exatamente. Olha aí, eu já captei o raciocínio, sem nada combinado aqui, hein? Com muito conhecimento, né? Inclusive visitou Atenas, né? Tal, numa época, porque ele foi contemporâneo de Sócrates. E me parece que tem um diálogo de Platão, que é Parmênides, que os dois chegam a se encontrar, né? Mas ele foi, digamos assim, o pensamento dele não foi percebido, e parece que ele fez uma questão para que isso acontecesse, porque o pensamento dele era um pensamento diferente daquele que Sócrates desenvolvia, né? Sócrates desenvolvia um pensamento mais voltado para a questão, para uma antropologia e tal. Ele estava mais voltado ainda para esse pensamento voltado para a physis, né? Para a natureza, para descobrir exatamente o princípio que era gerador de todas as coisas, né? Então, ele teve uma importância capital também, porque enquanto aí a questão do monismo, que eu falei no programa anterior, que até
porque o Demócrito e o Leucipo, eu estou falando de Demócrito, mas Demócrito foi aluno de Leucipo. E Leucipo, segundo consta, foi quem realmente começou o estudo, o trabalho, a pesquisa, e que chegou à conclusão do que era o átomo, nas condições como a gente conhece na antiguidade, não hoje, né? Claro. Mas só que Demócrito, ele avançou e, digamos assim, aprimorou, né? Avançou com a teoria, e por isso que o mérito é mais para Demócrito, no sentido de como ele fecha todo o conhecimento sobre o átomo, né? A teoria atomista, né? Mas você encontra também alguns intérpretes dizendo que é difícil você fazer estabelecer uma diferença sobre Leucipo e Demócrito, muito embora a gente saiba que Demócrito ele tem um peso muito grande, né? E foi quem realmente, por ser mais, digamos assim, foi aluno de Leucipo, né? Então continuou. E todos os pensadores que vieram antes dessa escola que a gente chama de escola pluralista. Por que pluralista? Porque todos os pensadores, até Parmênides, de Tales a Parmênides, foram monistas, ou seja, elencaram apenas um princípio como uma justificativa, como uma explicação para a formação das coisas que a gente tem, todas as coisas que existem. E não só Demócrito e Leucipo, que são, dentro dos pluralistas, os que a gente chama de atomistas, porque eles se dedicaram ao estudo da concepção do átomo, mas antes dele, ainda dessa mesma escola, tiveram dois pensadores, que foi Empédocles, certo? Que é também muito famoso pela teoria de que as coisas são formadas a partir de 4 princípios ou 4 raízes. Quais são elas? Água, ar, terra e fogo. São os elementos, né? Hoje. Sim, exatamente. E depois dele teve o Anaxágoras, que também tem uma teoria sobre que basicamente mantém aquelas características de Parmênides, como ser que não cria, que não morre, que não se corrompe, que é imutável, tal, etc. Ele mantém São dois, não, né? São o Empédocles e o Anaxágoras. Eles mantêm, né? Entendi. Certo? E então, assim, eles têm, todos esses pluralistas, não só esses dois que eu citei, Empédocles e Anaxágoras, mas os dois que são pluralistas atomistas, porque eles vão se debruçar sobre o átomo, eles têm também essa concepção pluralista do princípio que vai gerar todas as coisas, que seria o átomo e o vazio. Depois a gente entra na questão. Marcos. Então, já que você falou aí, quando a gente vê, né, fala Demócrito, pensador, a gente tem um pensamento... E ainda, só uma coisa pois aqui, não. Só para concluir. E tem uma questão ainda que é importante que eu diga, que eu não vou falar disso aqui, mas eu queria dizer, que apesar dele ter se debruçado sobre o estudo, tem uma pesquisa, né, voltada essencialmente muito para essa questão de se descobrir o princípio das coisas através dos átomos, mas ele produziu muito sobre ética, sobre moral, sobre coisas do dia a dia. Então ele era um cara muito versátil, muito ele não ficava preso só àquela teoria da physis, da cosmologia, pois não. mas sobretudo também pensamento trouxe humano, um pensamento, né, da ética, da política, etc. Inclusive, tem alguns fragmentos dele, Walter, que tem dele registrado 297 fragmentos. Desses 297, tem alguns que acho muito interessante, você até trouxe aí. Você poderia trouxe alguns esses fragmentos interessantes, né? Ele faz o ódio dos parentes é muito mais penoso que dos estranhos, realmente, né? Você é uma pessoa, tem um estranho que realmente não gosta de você, tal, externa esse ódio, mas dentro de casa, né, é difícil. É como um reino dividido, né? Não merece viver que não tem um amigo. Coisa também interessante. Né? Tem outra aqui também que ele diz, a beleza do corpo é animal, se sob ela não está a inteligência, realmente. É só animal mesmo, né?
né? Outra coisa, na fortuna, encontrar um amigo é fácil, mas no infortúnio é coisa mais difícil, rara, né? Vamos dizer assim. Realmente são coisas que até hoje a gente usa, mas ainda tem a vida sem festas, é o que você falou, Sim, né? A é vida festeiro, né? sem festa é um longo caminho sem hospedarias, é verdade. É como se a festa, o momento da descontração, do prazer, fosse um momento de se energizar, né? Para se encher de mais energia para continuar, né? Com os propósitos da vida. Tem outro interessante também, não é pelo corpo nem pela riqueza que os homens são felizes, mas pela retidão e muita sabedoria, Sim, claro. sim. E esse último que é engraçado, nós outros, né, que já somos pais, né, temos filhas casadas, quem tem sorte com o genro encontrou um filho, verdade. Quem não teve, perdeu também uma filha. É verdade. Esse aí realmente Agora, dentro disso, voltando ao assunto, interessante, né? Você vê, às vezes, a gente ele foge, né? Você vê que ele foge totalmente Talvez pela sua inteligência e sua sabedoria, ele era um observador também, sim. Claro. Se ele era observador de coisas mais profundas, imagine do dia a dia, né? Do comportamento humano, né? Sim. Então, aí entra a parte humanista dele, né? Agora, vamos dizer assim, e a gente que eu ia dizer, né, complementando, tem muitas coisas que a gente pensa que o homem diz de hoje, mas vem de muito tempo, né? Foi passando de geração em geração. Mas voltando aqui ao Demócrito, né? A gente vê o seguinte, que ele tem um pensamento, né? E qual era o princípio encontrado por ele, né, para suas pesquisas, Marcos? Isso principalmente para fundamentar a constituição de todas as coisas existentes, já que você deu uma dica no começo de fazer a apresentação, que aí ele é atomista, né? Então, qual era o princípio, vamos dizer assim, que ele tinha para fundamentar a constituição de todas as coisas? Isso. O Demócrito, ele tem um papel muito interessante porque ele vai conciliar, apaziguar exatamente aquelas questões que ficaram pendentes entre Heráclito e Parmênides. Porque aquela briga de Heráclito dizia que tudo flui, tudo é movimento, tudo passa. Já o Parmênides dizia, não, peraí, o movimento não existe. Defendia o imobilismo. Entendi. Então, essa querela aí, quem vai resolver é o Empédocles. E graças a essa querela que, digamos assim, ele justifica intelectualmente a teoria do átomo, porque não havia nenhum instrumento empírico para se comprovar o átomo, né? O átomo é comprovado depois, na modernidade, no século XIX, né? Através de John Dalton, foi o primeiro que o inglês, químico e físico inglês, John Dalton, foi o primeiro que, digamos assim, constituiu uma teoria atômica. E corroborando, confirmando aquela teoria que o Leucipo e Demócrito constituíram apenas pela observação, pelo intelecto, pela aquela elucubração mental de se chegar àquele conceito, né? Então, ele tem um papel fundamental de conciliar essas duas teorias, na medida que eu vou fazer mais uma recapitulação aqui para chegar neles, de que os pluralistas, eles têm a ideia de que não é uma única coisa, uma única essência que constitui as coisas. Mas, como eu falei, o Empédocles vai dizer que são as 4 raízes: ar, água, terra e fogo, né? E que se juntam e compõem tudo, e na hora que, por agregação e desagregação, e quando ela se desagrega, as coisas voltam ao seu estado natural para formar outras coisas. Entendi. Então, é como se fosse uma evolução. Você vê que já está, essa ideia de Empédocles já está se aproximando um pouco da ideia do átomo. Não no sentido como o átomo, mas no sentido de agregar e desagregar. Depois o Anaxágoras, ele faz uma análise e discorda um pouco do Empédocles e vai dizer, apesar de ser pluralista também, e vai dizer que ele cria
ele usa um termo que em grego chama espermata, que seria traduzido para nós seria sementes. Então ele vai dizer que as espermatas ou sementes é aquilo que se junta, forma as coisas por agregação e desfaz as coisas por desagregação, mas que são igualmente imutáveis. Não são criadas, não são destruídas, têm os mesmos, digamos assim, as mesmas atribuições e características do ser parmenidiano, do ser de Parmênides. Né? Interessante. Então, com essa evolução, na verdade, essa esperma que a gente chama, ou sementes, o Aristóteles, lá na frente, quando vai fazer uma releitura dos pluralistas, ele vai chamar de, ao invés de traduzir por sementes, ele vai chamar de homeomerias, né? Ele muda o termo, né? Ele chama de homeomerias, mas que no final, basicamente, é aquilo que ele vai dizer, que o Anaxágoras já disse. E depois vem, aí sim, vem o Leucipo primeiro, né? E depois o Demócrito, com aquela ideia de que é o átomo. O que é o átomo para ele? Que é o que constitui as coisas, todas as coisas do universo, da Terra, tudo que existe é o átomo. Mas o que é o átomo para ele? Então ele diz, o átomo é aquilo que é a menor partícula de alguma coisa que não pode ser divisível e nem pode ser visível. Por isso que ela é dada pelo intelecto, ela não pode ser dada pela sensibilidade, pela visão, certo? Então, ele é a menor partícula. Se você pegar esse papel, por exemplo, é formado por átomos, tudo bem. Então, eu vou rasgando esse pedaço, vou rasgando, até chegar a um ponto que eu não tenha como mais partir. Então, aquela partículazinha ali que não tem como dividir seria, em tese, teoricamente falando, seria o átomo, né? Então, ele chega a essa conclusão, mas tudo bem, o átomo é a parte densa, é a parte cheia, né? É a parte que vai se unir a outros átomos por agregação. Aí pega o conceito de Empédocles e de Anaxágoras, né? Aí, por agregação, vai formar as coisas. Então, forma essa caneta, forma um tijolo, forma a minha carne, forma tudo que há. Qualquer coisa está formada por átomos, né? Mas esse átomo é o ser. Seria o ser de Parmênides. Veja só a evolução. Então, até agora ele está concordando com Parmênides, né? Ele está dizendo que o átomo é o ser de Parmênides, é aquilo que constitui as coisas, é imutável, não pode ser destruído, não pode ser criado. Certo. E que por agregação, por junção, por enlace, forma outras coisas. Por encadeamento, forma todas as coisas. E por desagregação, também todas as coisas deixam de existir. Mas essa essência, que é o ser, de formação das coisas que a gente vê, que são os entes, é o átomo. Mas, para que o átomo consiga se juntar a outros átomos, se agregando para formar as coisas, precisa de um espaço. É o vazio, é o não ser de Parmênides. Está vendo como ele aqui resgatou? Entendi. Então, ele vai dizer que, para finalizar a teoria dele, ele vai dizer que o princípio formador de todas as coisas são o átomo e o vazio. Olha aí. Ou seja, é o ser e o não ser. Só que o átomo é aquilo que é denso, o não ser é aquilo que é vazio, portanto o não ser, né? É aquilo que é vazio, mas que precisa que o ser, o átomo, o que é denso, precisa de um espaço não denso para acolher. Entendi. E é lá nesse espaço que dá o movimento, e aí ele resgata todos. O movimento para que haja a agregação e a desagregação do átomo para formar todas as coisas.
Aí, tudo bem. Mas como é que se dá essa agregação? Aí ele imagina, você já entrou numa sala escura que tem uma fresta e que por essa fresta deixa passar uma luz. Quando você olha durante o dia, né, tem uma telha que está ali e tal, no teto. Já aí todo mundo já passou você por olha, esse o que é que você período. vê? Você vê aquele flash de luz e você vê os átomos, não, você vê um Uma pó. poeirazinha, Uma né? poeirinha ali, né? Então, ele, mais ou menos, aquilo ali simboliza a ideia que ele teve, que foi gerada pelo intelecto, sem ter nenhum método científico para entender racionalmente como se dava a formação e a agregação dos átomos. Então, é aquela ideia. Várias vezes eu já vi isso. Já. Estando todo escuro, você não tem ideia de que tem uma poeirazinha ali. Isso, quando vem a frecha de luz com o vento. Exatamente. Então, tudo ali é isso. Ele, né, traz. Ele captou. Aí, ele vai dizer, sim, mas como é que dá isso? Aí ele faz fantástico, ele faz uma comparação com as letras. Por exemplo, ele diz que os átomos, eles existem em variadas formas e se agregam por afinidade. Por exemplo, você tem... E que quando eles se juntam, eles dão um novo sentido para as coisas, um novo significado. Por exemplo, ele usa as letras para fazer uma analogia, né? Para fazer analogia, para a gente alcançar o raciocínio. Por exemplo, se eu digo a palavra gato, por exemplo, se eu uso as letras para formar a palavra gato, G-A-T-O, se eu troco as duas letras do A pelo O, eu vou ter gota. Então, entendeu? Então, você vai ter gato, você vai usar as mesmas letras, mas você vai trocar a ordem delas. Gato e gota. Gato é um animal que a gente conhece e gota é uma gota d'água que caiu da torneira, por exemplo. Então, amor e Roma. Então, vai estar ali as mesmas letras, aí, pegando o exemplo do átomo, vai estar ali os mesmos átomos, mas numa organização diferente, que vai formar uma outra coisa. E, assim, tudo que existe é formado de átomos nessa organização atômica, na estrutura da matéria, né, que depois a ciência vai dizer que essa organização atômica vai constituir as moléculas, né, que é exatamente dada pela agregação e organização dos mais variados átomos, e vai constituir todas as coisas que existem. Pois bem, Marco. Então, pelo que você fala, a gente já tem um caminho, né, que ele deve ter contribuído para a química, né? Que você até lá fez aquela analogia lá na frente, o Dalton, né? Então, o seguinte, essa teoria dele realmente contribuiu para a química moderna? Foi a partir daí que os químicos começaram a procurar uma base científica, né? Até chegar à prova científica? Exato. Essa teoria dele até então, né, até o século XVIII, XIX, até o século XIX, né? Foi 1808, foi quando Dalton criou o primeiro modelo atômico empírico, ou seja, com a interveniência da ciência. Então, ele simplesmente corrobora as ideias do Demócrito, de Leucipo e Demócrito. Ou seja, aquelas ideias que foram dadas pelo intelecto, basicamente, pela capacidade do pensar, pela razão, ele comprova pela ciência, ele avança mostrando tal. Que ele cria um modelo, né, que ele chama de modelo de bola de bilhar, né, o Dalton. Seria o átomo, aquela coisa densa, basicamente denso, né, fechado, né, como uma coisa indivisível realmente, como o Demócrito postulou, né? Então, seria uma coisa densa. Acho que uns 100 anos depois, mais ou menos, um século depois, então, o Rutherford Bohr
faz uma nova proposta, novos estudos e tal, e aí chega a constituição do átomo na dimensão de que existe um núcleo, o átomo, e existe um núcleo. Então, o átomo já não é mais indivisível, porque se o átomo tem um núcleo, então ele está dividido. Né? Não é indivisível. Então, ele já... Antes era a última parte, hoje já tem uma menor parte dentro dele. Então, ele já não é mais indivisível, mas continua o nome de átomo, né? Acho que até para, digamos assim, prestigiar, né, Demócrito e Leucipo, eu acredito. Mas continua. E depois tem uma outra evolução do modelo atômico, onde os átomos eles estão constituídos não só de núcleo, mas que dentro do núcleo tem duas outras partículas que chama de prótons e nêutrons. Prótons com carga elétrica positiva, nêutrons sem carga elétrica, e ao redor do núcleo uma eletrosfera onde estão situados os elétrons de carga negativa, de maneira que a carga elétrica negativa dos prótons na carga elétrica negativa dos elétrons, né? Certo. Negativa. A carga dos elétrons negativa e a carga positiva dos prótons transforma o átomo num sistema eletricamente neutro, ou seja, compatível, equilibrado. Equilibrado, né? É a palavra, né? E ainda tem uns estudos mais recentes dizendo que existe um tal de um quarks, que é ainda uma partícula que está no núcleo também e que tem um papel lá, que eu nem sei que papel é esse ainda, mas que estão investigando. Isso aí, olha, é bom. Então, na verdade, assim, a gente vê que a concepção, a concepção empírica, aí vale a gente trazer, a concepção empírica de átomo hoje, ela tem o aval da ciência moderna e é comprovada cientificamente. E a concepção de átomo de Demócrito é a concepção mais rudimentar. Entretanto, a sua ideia ela é válida como, digamos assim, arcabouço de formação, de postulação de uma ideia que apenas foi comprovada pela ciência. Claro, depois foram descobrindo outras coisas, né? Claro. Mas é inegável do ponto de vista da química, da física, especialmente eu vou falar da química, porque eu conheço um pouco da química, né, por conta do curso de farmácia, mas assim, que como ela evoluiu para a própria química, por exemplo, com certeza, da química orgânica, da química inorgânica, da formação dos compostos, do que a gente tem hoje como produto sintético, né, dos antibióticos sintéticos, que hoje, né, foram elaborados a partir disso e tal. E a divisão da química em química orgânica, inorgânica, em química analítica, quantitativa, qualitativa, bioquímica, até a biofísica, enfim. Então ela dá um salto muito grande. Mas tem uma raiz, né? Exatamente. Esse salto só houve porque Demócrito e Leucipo e Demócrito botaram a parcela de contribuição dele, que não foi pequena. Muito grande, eu diria que foi exatamente... Acho que a partir deles, quem é daquela área, especificamente, você sabe que tem pessoas, como você disse, embora ele tenha... Sempre você tem, às vezes é versado e versátil, mas você tem uma linha, né? Então, os estudiosos, talvez da área, principalmente química e física, esse rapaz pode ter um pouco de razão. Aí foi um outro até chegar perto, mais próximo da gente, né? Que reprovaram cientificamente. Mas, exatamente, como você disse... E para você ver, né? Filosofia em Foco é também ciência, né? Você que está aí vai fazer esses testes aí, às vezes concurso, e hoje que é o Enem, né? Na minha época, eu acho que da de Marcos também era vestibular. Isso serve também, né? A gente falou de átomo aqui, embora no começo, desde primitivo, mas fazendo uma ponte com hoje, né? Marcos também, que é químico, deu algumas explicações. Então, gente, é assim. Esse programa é bom porque a partir de uma ideia, a gente deriva para outros assuntos também, com analogias, né? Ou seja, exemplos, e com isso eu penso que todos nós aprendemos. Então chegamos mais uma vez, aliás, ao final de mais um programa e espero que você nos acompanhe, porque tem mais Filosofia em Foco nos próximos vídeos. É isso, só um adendo aqui, eu não sou químico.
Eu tenho um curso de graduação em farmácia. Aí farmácia é primo, é primo. Mas aí valeu, muito bom. Obrigado aí mais uma vez, Walter, pela essa companhia e compartilhar, né, esse momento com a gente. E mais uma vez agradecemos também a quem está nos prestigiando, acompanhando, que continue visualizando, divulgando, claro, se inscrevendo claro, no canal se ainda não. E dando like, né? Exatamente. E é isso aí. E hoje a gente está produzindo o 10º episódio do Filosofia em Foco, né? Espero que vocês gostem, que tenham gostado e que continue nos seguindo. Um grande abraço e até a próxima.